O milagre que sarou o coração partido de Carla. Carla sempre foi uma mulher forte. Trabalhava como auxiliar de enfermagem em um hospital público de São Paulo, cuidando de pacientes com dedicação, mesmo quando as condições eram difíceis. Mas por trás do sorriso que oferecia aos doentes, ela carregava uma dor que parecia não ter cura, um coração partido por uma traição que quase a destruiu. Há 3 anos, seu marido, Rodrigo, homem em quem ela confiou por mais de uma década, a trocou por outra mulher. Não foi apenas a infidelidade que a machucou, mas a forma cruel como tudo aconteceu. Rodrigo esvaziou a conta conjunta, deixou dívidas no nome dela e ainda espalhou mentiras para os amigos em comum, fazendo com que muitos se afastassem. Carla se viu sozinha, envergonhada e com uma filha de 8 anos, Sofia, para criar. As noites eram as piores, ela chorava até não ter mais lágrimas, sentindo que Deus havia se esquecido dela. O pior veio quando, depois de meses lutando para pagar as contas, ela recebeu uma notificação de despejo. O aluguel estava atrasado há 4 meses, e o dono do imóvel não queria mais negociar. Carla não tinha para onde ir naquela noite. Depois de colocar Sofia para dormir, ela se ajoelhou no chão da sala e, pela primeira vez em muito tempo, clamou a Deus com desespero. Senhor, se o Senhor existe, me mostra um caminho. Eu não aguento mais. Foi então que, no dia seguinte, enquanto voltava do trabalho, Carla viu um cartaz colado em um poste: Deus tem a solução para o seu problema. Vem à Igreja Universal do Reino de Deus, culto da libertação, toda quarta-feira, às 20 horas. Ela já tinha passado pela porta daquele templo muitas vezes, mas nunca tinha entrado. Algo, porém, a impulsionou naquela tarde. Talvez fosse a última esperança. Ao cruzar a porta, foi recebida por uma irmã da igreja, a irmã Marta, que lhe estendeu a mão com um sorriso sincero. Primeira vez aqui, minha filha? Sim. Eu não sei bem por que vim, mas preciso de ajuda. Então você veio ao lugar certo. Deus vai te ouvir. O culto já havia começado. O pastor estava no altar, falando sobre quebrar maldições familiares. Carla sentou-se nos bancos de trás, com as mãos trêmulas. Quando o coro começou a cantar Deus é fiel, ele não falha, ela sentiu algo estranho no peito, como se uma pressão antiga estivesse começando a ceder. Depois da pregação, o pastor anunciou a corrente de oração. Pessoas se levantaram, formando filas para receber oração individual. Carla hesitou, mas a irmã Marta a encorajou. Vem, minha filha. Deus está te esperando. Quando chegou sua vez, o pastor colocou a mão em sua cabeça e começou a orar com autoridade. Em nome de Jesus, eu quebro toda maldição de traição, de abandono, de vergonha. Espírito de amargura, sai agora dessa serva de Deus. Ela é filha do Altíssimo, e o Senhor vai restaurar tudo que o inimigo roubou. Carla sentiu um calor intenso percorrer seu corpo. As lágrimas começaram a cair sem controle, e, de repente, ela se viu caindo de joelhos, chorando de uma forma que não chorava há anos. Não era dor. Era alívio. Nos dias seguintes, Carla voltou à igreja. Participou da campanha dos 7 dias de jejum e oração, onde aprendeu sobre a importância do dízimo e das ofertas como ato de fé. No 3º dia, durante a fogueira santa de Israel, ela entregou uma oferta especial, simbólica, pedindo a Deus que restaurasse sua vida financeira. Senhor, eu não tenho quase nada, mas o pouco que tenho, eu entrego a ti. Multiplica, como fizeste com os pães e os peixes. Naquela mesma semana, algo inesperado aconteceu. Uma paciente que Carla havia cuidado meses antes, uma senhora idosa chamada Dona Lúcia, apareceu no hospital procurando por ela. Minha filha, Deus me mandou aqui. Eu tenho uma casa pequena nos fundos do meu terreno, vazia há anos. Quero que você e sua menina morem lá. Não vou cobrar aluguel, só peço que você me visite de vez em quando. Carla não acreditava no que ouvia. Era a resposta que havia pedido a Deus. Mas o milagre não parou por aí. Uma noite, durante a vigília da meia-noite, enquanto o pastor ungido orava pela restauração de lares, Carla sentiu o Espírito Santo falando ao seu coração: perdoe. Ela resistiu no início, mas então se lembrou das palavras do pastor: o perdão não é para o outro, é para você. Enquanto você segurar rancor, o inimigo vai ter porta aberta na sua vida. Naquele momento, Carla fez uma oração silenciosa. Pai, eu perdoo Rodrigo.
Não por ele, mas por mim. Eu quero ser livre. Foi como se um peso de toneladas saísse de suas costas. 2 meses depois, Carla estava de pé no altar, dando seu testemunho. Sua voz tremia de emoção enquanto contava como Deus havia restaurado sua moradia. Agora ela e Sofia tinham um lar seguro. Aberto portas financeiras, ela conseguiu um segundo emprego como cuidadora de idosos, indicada por uma irmã da igreja. Curado seu coração, ela não sentia mais ódio, apenas paz. Trazido de volta sua autoestima, ela havia até começado a sorrir de novo. Eu pensei que minha vida tinha acabado, ela disse, segurando o microfone com as mãos ainda trêmulas. Mas Deus me mostrou que, quando a gente entrega tudo a Ele, Ele faz muito mais do que a gente pede ou pensa. A Igreja Universal foi o lugar onde eu encontrei não só a fé, mas uma família. O pastor, então, a ungiu com o óleo da unção e declarou: esta mulher é um milagre de Deus. Que este testemunho seja uma semente de fé para quem está ouvindo, não importa o tamanho do seu problema, Jesus é a solução. A lição que Carla aprendeu. Carla descobriu que Deus não abandonou ela, ele só estava esperando o momento certo para agir. Ela entendeu que a fé sem obras é morta, foi preciso ela dar o primeiro passo, ir à igreja, participar das campanhas, oferecer mesmo no pouco, para ver o milagre. 2. O perdão é a chave da libertação, que enquanto ela guardava rancor, sua vida não prosperava. Quando perdoou, as bênçãos fluíram. 3. Deus usa pessoas, Dona Lúcia, a irmã Marta, o pastor. Deus colocou anjos em seu caminho, disfarçados de seres humanos. 4. A igreja é um hospital de almas, não importa quão quebrada você esteja, lá você encontra cura. Hoje, Carla é uma das irmãs mais ativas na igreja. Ela ajuda na corrente de oração, visita os doentes e sempre diz às pessoas que chegam desanimadas: se Deus fez por mim, Ele pode fazer por você. Só não desista. Porque, no final das contas, o milagre não foi só a casa, o emprego ou a paz. O verdadeiro milagre foi Carla descobrir que, mesmo com o coração partido, Deus podia moldá-lo de novo mais forte, mais cheio de amor e de propósito do que nunca. Carla nunca imaginou que sua história de dor se transformaria em um farol para tantos outros. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Um dia, enquanto ela compartilhava seu testemunho na reunião de jovens, uma moça chamada Ana, sentada nos fundos, não conseguia conter as lágrimas. Ela tinha passado pelos mesmos sofrimentos, traição, desemprego e uma sensação de que Deus a tinha abandonado. Depois da reunião, Ana se aproximou tremendo, como se carregasse o peso do mundo nos ombros. Irmã Carla, como a senhora conseguiu perdoar? Eu não aguento mais sentir essa raiva, as palavras saíram entre soluços. Carla abraçou-a com a mesma firmeza com que fora abraçada por Dona Lúcia anos antes. Não deu respostas prontas, mas contou como o perdão não tinha sido um ato único, e sim uma escolha diária. Como, às vezes, a dor voltava como uma onda, mas ela se apegava à palavra que dizia, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5:7. E, aos poucos, a paz que parecia impossível se tornou sua companheira. Ana começou a frequentar os cultos, e Carla se tornou sua mentora. Juntas, elas oravam, jejuavam e serviam na igreja. Um dia, Ana recebeu uma ligação, o emprego que tanto sonhara, que parecia perdido, estava garantido. Mas o maior milagre veio quando, meses depois, ela olhou nos olhos do homem que a havia magoado e, com lágrimas, disse: eu te perdoo. Não por você, mas por mim. Porque Deus me libertou. Esse ciclo de restauração não parou por aí. O pastor, ao ver o impacto do testemunho de Carla, começou a incentivar outros irmãos a compartilharem suas lutas e vitórias. A igreja, que já era um lugar de acolhimento, se tornou ainda mais um refúgio para os quebrantados. Homens que lutavam contra vícios, mulheres que carregavam culpas, jovens sem direção, todos encontravam ali não apenas palavras de conforto, mas exemplos vivos de que Deus ainda opera milagres. Carla, que um dia pensou em desistir de tudo, agora via sua vida como um mosaico, cada peça quebrada, cada dor, cada noite de choro tinha sido usada por Deus para formar um quadro maior. Um quadro que mostrava a outros que, não importa quão escura seja a noite, a luz da fé sempre rompe as trevas. E assim,
Toda vez que alguém lhe perguntava como ela tinha superado tanta coisa, Carla sorria e respondia com a simplicidade de quem viveu o impossível. Não fui eu. Foi Jesus. Ele pegou meu coração em pedaços e, em vez de jogar fora, fez algo novo. Se ele fez isso, imagine o que pode fazer com você? Só precisa entregar nas mãos dele, e não tirar mais. Naquela mesma semana, um rapaz chamado Mateus entrou pela primeira vez na congregação cristã no Brasil. Ele não veio por vontade própria, mas porque sua mãe, depois de anos orando por ele, o havia quase arrastado até ali. Mateus tinha 22 anos, olhos cansados de noites mal dormidas e um vício que o consumia há mais de 5 anos. As drogas já lhe tinham tirado o emprego, a dignidade e quase a vida. Isso aqui não vai adiantar nada, pensou, enquanto olhava ao redor, desconfiado. As pessoas cantavam com uma alegria que lhe parecia falsa, os sorrisos dos irmãos pareciam demais com hipocrisia. Ele cruzou os braços, determinado a não se comover. Mas então, o irmão que presidia a reunião começou a falar sobre o poder de Deus para libertar. Não eram palavras bonitas ou teorias, eram testemunhos reais, de pessoas que, como ele, já tinham sido escravas de coisas que destruíam. E quando o irmão disse, hoje, alguém aqui vai sair livre. Deus já está agindo, mesmo que você não sinta, Mateus sentiu algo estranho no peito. Não era emoção, não era medo. Era como se uma mão invisível apertasse seu coração, como se alguém o chamasse pelo nome em meio à multidão. Ele tentou ignorar, mas não conseguiu. As lágrimas vieram sem permissão, quentes e vergonhosas. Quando o irmão fez o convite para quem queria oração, Mateus permaneceu sentado, lutando consigo mesmo. Foi então que Carla, que estava do outro lado do salão, se aproximou. Ela não sabia nada sobre ele, mas sentirá um impulso para ir até aquele jovem de cabeça baixa. Você precisa de oração? Perguntou, com uma voz tão suave que parecia um abraço. Mateus olhou para ela, envergonhado, pronto para dizer que não. Mas algo naqueles olhos, que já tinham chorado tanto quanto os dele, o fez balançar a cabeça em um sim quase imperceptível. Ela se ajoelhou ao seu lado, sem pressa, sem julgamento. E começou a orar. Não era uma oração decorada, era uma conversa com Deus, como se estivesse falando do próprio filho. Senhor, este jovem é teu. Tu o conheces melhor do que ele mesmo. Ele veio aqui hoje porque tu o trouxeste. Não o deixe sair daqui do mesmo jeito que entrou. Toca no que está quebrado, Senhor. Faz ele sentir que não está sozinho. Mateus sentiu o chão tremer debaixo dele. Não literalmente, mas era como se algo dentro de si estivesse desabando, as mentiras que ele contava para si mesmo, a ideia de que não havia mais esperança, a crença de que estava condenado. E então, sem aviso, uma paz invadiu seu ser. Não era alívio passageiro, era uma certeza, Deus estava ali. E ele não o abandonaria. Quando Mateus abriu os olhos, Carla ainda estava ao seu lado, sorrindo. Você sentiu? Ela perguntou. Ele assentiu, sem palavras. Não sabia explicar, mas sabia que algo tinha mudado. Aquela noite, pela primeira vez em anos, Mateus dormiu sem precisar de nada para adormecer. E no dia seguinte, quando acordou, não foi a vontade de usar que veio, foi uma fome por algo maior. Ele voltou à igreja. E depois voltou mais uma vez. Cada reunião era como um remédio para a alma, cada oração, um passo para longe do abismo. 3 meses depois, Mateus estava batizado. Sua mãe, que tanto havia chorado por ele, agora chorava de alegria ao vê-lo de pé, firme, com a Bíblia nas mãos e um propósito no coração. Ele não era mais o mesmo. Não porque tinha força própria, mas porque havia encontrado alguém que era forte por ele. E assim, como Carla, Mateus passou a ser mais um testemunho vivo de que, na congregação cristã no Brasil, Deus não apenas fala, ele age. Não com fórmulas mágicas ou soluções rápidas, mas com um amor que não desiste, que busca o perdido, que transforma cinzas em beleza. Porque milagre não é só curar o corpo. Milagre é ver uma vida que estava morta voltar a respirar. E isso, só Jesus faz. No domingo seguinte ao batismo de Mateus, a igreja estava cheia como sempre, mas havia algo diferente no ar. Era como se até as paredes soubessem que aquele dia guardaria uma memória especial.
Os irmãos cantavam com mais fervor, as crianças olhavam com curiosidade para o jovem que, até pouco tempo atrás, era conhecido na vizinhança por suas brigas e noites perdidas. Mateus sentou-se ao lado da irmã Carla, que agora era como uma irmã de verdade para ele. Ela havia sido a primeira a estender a mão quando todos viraram as costas. Enquanto o coro entoava glória a Deus nas alturas, ele fechou os olhos e sentiu uma paz que não conhecia. Não era a falsa tranquilidade das drogas, mas algo profundo, como se suas feridas estivessem sendo saradas por dentro. Foi então que o irmão que presidia a reunião pediu para que aqueles que tivessem um testemunho se levantassem. Mateus sentiu o coração acelerar. Suas mãos suaram. Ele nunca havia falado em público, e agora, diante de centenas de pessoas, seria a primeira vez. Mas uma voz dentro dele dizia: fale. Alguém precisa ouvir. Com voz trêmula, ele se levantou. Os olhos de todos se voltaram para ele, mas ele só enxergava um rosto, o de sua mãe, lá atrás, com as mãos postas e os olhos brilhando. Eu não vou falar bonito, não sei muitas palavras, começou, engolindo em seco. Mas eu sei de uma coisa, eu estava morto. Não estava respirando, estava só ocupando espaço. As pessoas falavam de mim como se eu não tivesse jeito. Até eu achava isso. Mas Deus não achou. Uma pausa. Alguém assoou o nariz. Outro murmúrio, glória a Deus abaixo. Eu vim para a igreja arrastado, com raiva, achando que ninguém ia querer saber de mim. Mas aqui eu encontrei gente que orou por mim quando eu ainda estava sujo de pecado. Gente que não me julgou. E o mais importante, aqui eu encontrei Jesus. Não um Jesus de história, não. Um Jesus que me pegou no fundo do poço e disse: chega. Agora você é meu. Silêncio. Depois, um irmão mais velho, que já havia visto muitos milagres, levantou-se e disse com voz firme: isso aqui não é obra de homem, não. É o Espírito Santo agindo. Porque só ele muda um coração de pedra em carne. Mateus sentou-se, aliviado, como se tivesse tirado um peso das costas. Mas o melhor ainda estava por vir. Naquela mesma semana, um rapaz que havia sido seu companheiro nas ruas apareceu na porta da igreja. Magro, com olheiras, as mãos tremendo. Ele procurou Mateus depois da reunião e perguntou, desconfiado: o que aconteceu com você, cara? Você estava pior que eu. Como é que agora você está aqui, de camisa social, falando de Deus? Mateus não respondeu com palavras. Levou o amigo até o irmão que o havia acolhido meses antes e disse apenas: vem. Só vem. E assim, como uma semente plantada em terra boa, o que começou com Carla e Mateus começou a se multiplicar. Porque na congregação cristã no Brasil, os milagres não são contados apenas nos púlpitos. Eles acontecem nos olhares que se cruzam, nas mãos que se estendem, nas vidas que, contra toda esperança, voltam a florescer. E o maior milagre de todos: ver que, onde o mundo vê um caso perdido, Deus vê um filho. E onde todos dizem não tem jeito, ele responde: espere só para ver. Naquela mesma semana, o amigo de Mateus, que se chamava Rafael, voltou para a igreja. Não por obrigação, não por curiosidade, mas porque algo dentro dele tinha sido mexido. Talvez fosse a maneira como Mateus olhava para ele, não com pena, mas com uma certeza que ele não conseguia explicar. Ou talvez fosse o silêncio daquele irmão que apenas sorriu e disse: Deus está te esperando. Rafael sentou nos fundos, de braços cruzados, como se ainda quisesse se proteger. Mas quando os hinos começaram, ele sentiu algo estranho, uma paz que não vinha de fora, mas de dentro. Não era música, não eram as palavras, era como se alguém estivesse segurando seu coração com mãos firmes, dizendo: você não está sozinho. No final da reunião, ele não resistiu. Procurou o irmão que Mateus havia apresentado e, com a voz embargada, perguntou: o que eu tenho que fazer? O irmão não deu um sermão. Não falou de regras. Apenas olhou nos seus olhos e disse: vem como você está. O resto, Deus faz. E Deus fez. Rafael não mudou da noite para o dia. Teve recaídas, teve dúvidas, teve noites em que pensou em desistir. Mas toda vez que ele voltava para a igreja, encontrava alguém que já tinha passado pelo mesmo e que, com um abraço ou um eu entendo, o ajudava a dar mais um passo.
Um dia, foi ele quem levou outro amigo para a reunião. Um rapaz que tinha perdido tudo, a família, o emprego, até a vontade de viver. E quando esse amigo, depois de semanas de luta, se ajoelhou no altar e chorou como uma criança, Rafael entendeu. Não era sobre religião. Não era sobre ser perfeito. Era sobre um Deus que não desiste de ninguém. Que vê além das cicatrizes, além dos erros, além daquilo que o mundo já condenou. Anos depois, Rafael estava lá, de camisa social, como Mateus um dia esteve. Não porque tinha que ser assim, mas porque seu coração tinha sido transformado. E quando alguém lhe perguntava como ele tinha conseguido, ele respondia com as mesmas palavras que um dia ouviu. Vem. Só vem. Porque na congregação cristã no Brasil, os milagres não são só histórias que se contam. São vidas que se reescrevem. São portas que se abrem onde todos diziam que não havia saída. São sorrisos que voltam a brilhar onde só havia escuridão. E o mais lindo? Que ninguém ali se orgulha de ter sido salvo. Todos sabem que, se estão de pé, é porque uma mão os segurou quando eles já não tinham mais forças. Porque Deus não escolhe os capacitados. Ele capacita os escolhidos. E, às vezes, os escolhidos são justamente aqueles que o mundo já tinha descartado. O milagre completo. Mateus não só deixou as ruas, ele voltou para elas, mas dessa vez com um prato de comida nas mãos e um abraço que não julgava. A congregação não lhe deu apenas um teto, deu-lhe um propósito. E o menino que outrora mendigava por moedas agora distribuía esperança, como quem planta sementes em terra árida, certo de que a chuva virá. Anos depois, em um abrigo improvisado sob um viaduto, ele encontrou outro Mateus, um jovem com os mesmos olhos vazios que um dia teve. Sem sermões, sem promessas vazias, estendeu a mão e repetiu: vem. Só vem. E o rapaz, tremendo, aceitou. Não porque acreditasse em milagres, mas porque, pela primeira vez, alguém olhava para ele como se valesse a pena tentar. A reflexão que fica. O milagre não foi apenas Mateus deixar o vício ou reconquistar a família, embora isso tenha acontecido. O verdadeiro milagre foi ele escolher ser ponte onde antes havia abismo. Porque a graça não nos salva para nos isolar em torres de virtude, nos salva para que, com as mãos ainda marcadas pelas cicatrizes da queda, possamos puxar outros para cima. A lição. Deus não precisa de heróis, ele usa vasos quebrados para carregar água viva. A pergunta não é por que eu, quando a vida desaba, mas o que farei com a mão que me ergueu? Mateus aprendeu que ser escolhido não é privilégio, é responsabilidade. E que, no reino, os últimos se tornam primeiros não por merecimento, mas por ousarem confiar quando tudo dizia para desistir. No fim, a congregação não era um lugar. Era um movimento de mãos dadas, de histórias resgatadas, de Deus escrevendo recomeços com tinta de misericórdia. E o convite segue ecoando, simples e urgente, para quem ainda tropeça na escuridão. Vem. Só vem.